guys and girls, I'm here again. Estamos aqui juntinhos, eu daqui, você daí, nós together. É a nossa Friday com a segunda série, muito participativo. Quero agradecer aos últimos polos. Tô vendo ali a galera brincando com o Bill. Muito bem, Santa Rosa do Piauí, São Gonçalo, participações legais demais. O ilustríssimo Gabriel, lá de Belém do Pará, sempre presente em todas as aulas. Já virou o nosso chaveirinho, né? Nossa mascote. Seja sempre muito bem-vindos. Forte abraço. Aí de Santa Rosa eu tenho um professor, mediador, ex-aluno meu. Satisfação honrosa. Quero mandar aí um abraço ao nosso ilustríssimo professor. Fiquei muito feliz de encontrá-lo nas redes sociais. Ele acrescentou uma aula nossa, né? E aí é muito bacana ter esse feedback. O ex-aluno, hoje professor de biologia, inclusive, uma área linda, formidável. E mande um abraço aí a todos da escola, né, daí do Polo de Santa Rosa do Piauí. Muito educada essa galerinha. O pessoal de São Gonçalo já virou aí um xodó nosso também, muito participativo. Nós temos algumas escolas que são icônicas, né, de participar. Nós temos já a certeza de dizer, vão participar, porque são participativos demais. Por exemplo, a escola Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho, não é? Muito participativo. Me lembro, nós temos pessoal lá de Hugo Napoleão. Mais para cá, pessoal de Barras, Murici dos Portelas, não é? Morro do Chapéu. São pessoas muito participantes. Pessoal de Uruçuí. Então, gente, eu não vou me arriscar a dizer mais polos, porque eu tenho a honrosa satisfação de termos aí Flores do Piauí, são muito participativos. Quando a gente entra num estúdio que tem esses polos, a gente já fica esperando. São Pedro do Piauí, pessoal de Campo Maior, né, pessoal aqui de perto de nós, aqui, Zé de Freitas, pessoal lá de Cajueiro da Praia, enfim, são inúmeros, né? São Raimundo Nonato, Bom Jesus, Bonfim, Walferraz, tá? As pessoas quando estão acompanhando a aula daqui de Teresina, das escolas daqui de Teresina, então, gente, é sempre uma satisfação muito bacana ter cada um de vocês, não é? E ao pessoal de Santa Rosa ali, forte abraço, um abraço meu. Estão me devendo a foto da sala de aula. Eu quero colocar aqui, fazer ali uma homenagem aos polos. Sempre estão me enviando fotos, eu estou perguntando, posso postar? Posso colocar num slide meu? Porque eu estou conhecendo aí os nossos alunos, estou conhecendo aí os nossos ilustríssimos professores. Olha ali, está dizendo, tá me devendo, viu, Eduardo? Tá me devendo, Eduardo, professor Eduardo. Tive a grata satisfação de ser seu professor há muitos anos atrás. Hoje é um professor de biologia, salvo engano, é isso? Eu que agradeço todo o carinho e é sempre muito bom nos lembrar, né, dessas datas maravilhosas. Conta conosco aqui do canal Educação, estamos juntinho. Um abraço aí, pessoal da Secretaria de Educação. É sempre muito, mas muito bom ter aí vocês pertinho de nós. Legal demais, né? Mas vai dar certo. De biologia, sim. Pronto. Então é o Léo, que a gente está falando do mesmo Leonardo, professor Leonardo de biologia, lá de Santa Rosa do Piauí. Nós temos aqui mais Uruçuí, Santa Rosa 2, Santa Rosa 1, São Gonçalo 2, Santa Luz também muito participativos, não é? Nós temos aqui esse Queimada Nova, Pajeú do Piauí. Olha, gente, eu ministro aula para o técnico de serviços jurídicos, Pajeú dá sucesso de participação. Pessoal de Eliseu Martins, Canavieira, agora há pouco participando ali na turma da primeira série, aqui na terceira série, muito bom, pessoal de Bonfim. Então, forte abraço a todas as escolas, professores, os nossos ilustríssimos alunos, alunas, os nossos gestores, gestoras, o meu muito obrigado por esta participação e é sempre muito bom tê-los aqui com a gente. Isso é legal demais. Vamos lá, meus ilustres. E ó, Leonardo, muito obrigado pela foto que você tirou da nossa aula e me mandou. Foi uma viagem, viu, meu lindo? Muito obrigado pela conversa. Você é uma pessoa que eu admiro muito, juntamente com vários outros alunos que hoje desempenham as mais variadas funções no nosso estado. Vamos lá, let's go.
Let's go que vamos, né, Gabriel? Para ser redundante, ó. Let's go que vamos. Gabriel, que também é prata da casa. Gabriel, lá de Belém do Pará, no momento de altíssima restrição pandêmica, não é? Estava aqui revisando com a gente manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite. Hoje, Gabriel também é universitário, né, Gabriel? Salvo engano. Me corrija aí. É universitário, Gabriel. É, eu me lembro, Gabriel tinha prova, pedia pra gente fazer revisão, hein, Gabriel? Depois vinha só, né? Vinha só vinha só a nota. Tirou quanto, Gabriel? Gabriel, tirei 10. Isso é muito bom. Olha só, segunda-feira vai começar a faculdade do grande Gabriel André. E muito, mas muito bacana, tá? Muito bacana. Gente, olha aqui o que é que nós temos de referência nesse exato momento. Ele pediu para que você olhasse aqui, ó. Né? Ele disse assim: ei, olha o slide e olhe para mim, por favor, esse 2. Né? Olha aí para mim, por favor, o 2. Tá? E aqui ele deixou em evidência o don't. O don't. Perceberam? E nós vimos aqui, ó, it comes. Bom, a partir do momento que ele colocou para nós esse it comes, ele pegou o verbo e colocou assim, ó, come, né? Quando ele colocou o it e cortou isso aqui e trouxe o comes, esse S, ele é uma flexão. Esse S é uma flexão, né? Outro detalhe foi a presença desse auxiliar. O auxiliar do, ele é utilizado para as formas negativas, que é o caso, ou também você vai presenciar isso na interrogativa. Ora, qual é o único tempo verbal com capacidade para utilização de do e o does? É o simple present. Né? Lembrando sempre que quando você vai trabalhar o presente simples, o simple present, tá? E você tiver uma negativa e tiver uma interrogativa, os senhores vão empregar o do ou o does. Lembrando que o does é para a terceira pessoa do singular, tá? Alguém me mandou essa pergunta nas redes sociais. Não dá para identificar, também não colocou o nome à escola. Que já tinha visto o do e o does e o did em frases afirmativas, na qualidade de auxiliar. Queridos, aí é aquele momento da partícula de realce. É aquele, ele passa a significar realmente. Ele passa a significar realmente. Então, é o primeiro item que você tem que colocar aí, tá? Nesse caso, não. Ele está numa forma negativa. Nesse caso aqui, ele está numa forma negativa. Então, aí, você tem a absoluta certeza que, nesse caso, nós temos presente simples como ação maior. Cascão, ao receber a sugestão de Cebolinha, ele demonstra chateação, tá? E aqui você já tem aonde olhar para tirar suas conclusões. Isso acontece porque o texto, ele é um texto multissemiótico. Ele é um texto, né? Ele é um texto envolvendo verbalização e não verbalização. Certinho? Verbalização e não verbalização. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Não vale a pena colocar uma tatuagem se ela não for definitiva. A tatuagem só deve ser feita por menores com autorização dos pais. Olha o distrator. A tatuagem pode fazer mal para a saúde. A tatuagem é removível facilmente com água e sabão. Para Cascão, a tatuagem seria definitiva, tendo em vista os seus hábitos de higiene. Gente,
nesses meus 49 anos de idade, eu só vi uma única vez o Cascão lavar as mãos. Uma única vez. Foi agora na pandemia, mais intensa, que para, né, conscientizar as crianças e pré-adolescentes, né, e a todos nós, na qualidade da higiene, de lavar as mãos, o nosso ilustríssimo Maurício de Souza colocou uma ilustração do Cascão lavando as mãos. Né? Lavando as mãos. Então, uma das primeiras coisas que eu trago aqui à minha lembrança é que o Cascão, de fato, ele não é muito dado com a higiene. Até a representação dele aqui é de ser meio que sujinho. Então, ó, ele falou em insatisfação dele. Gente, onde você consegue visualizar, porque o texto aí, ele traz esse quê de imagem, ele é imagético. Qual dos três eu consigo perceber que ele não está à vontade? Ele ficou aí chateado. Qual dos três? Ele não está à vontade, ele ficou chateado. Você consegue visualizar? Será que é aqui no item 1? Será que é no item 2? Ou no item 3? Eu consigo tranquilamente perceber pelo comportamento dele, pelas linhas cinéticas, que é no 3. No item 3, ele não está muito legal, tá? Outro detalhe, se eu já conheço a característica do personagem, com toda certeza você já iria filtrar e ficar basicamente na resposta da letra E, porque eu sei que caracteristicamente ele não é dado com limpeza. Esse cidadão, ele não se dá com limpeza, ele não gosta de limpeza. Tá? Ele não gosta de limpeza. Então, aqui no último, ele deixa bem claro, olha aqui o desastre que foi. Ó, no último, who, me, quem, eu, e ficar tatuado para o resto da minha vida, the rest of my life, lembrando aí, né, de Soldier, the rest of my life, quem, eu, e ficar tatuado pro resto da minha vida? Por quê? Porque ele falou no quadrinho anterior, ele disse o seguinte, e por que você não faz uma, Cascão? Tá? Ela sai com água e sabão. Sabão e água ela sai. Aí, levando em consideração o que ele tem como característica, né? Tá bom? Aí não pode acontecer, tá? Portanto, quem marcou aí a letra E para o Cascão, atuar seria indefinitivo, porque ele tem o hábito de higiene um tanto quanto precário. Alright, vamos mais adiante. O que é que eu tenho aqui de informação agora, tá? Será que eu tenho aí uma afirmativa? Será que eu tenho uma negativa, né? Será que eu tenho uma afirmativa? Será que eu tenho uma negativa? Muito bem. Tá? Nós temos aí o pessoal já bem atento, cuidado. Vamos empregar o nosso chat só para finalidades de estudo, tá? E aqui eu tenho uma negatividade. Olha a negatividade aqui, tá? A pessoa está passando ali de carro, na tubada, como a gente diz aqui, e a pessoa visualiza o que, senhores? Olha aqui que nós temos uns contrapontos a serem visualizados, né? Eu observo que tem um cidadão muito bem à vontade aqui. Observo que ele está muito de boa aí. Eu visualizo que temos aqui uma mulher muito bem representada. Olha aqui, é uma guerreira, né? Uma criança aqui na tipóia, outra ali sendo puxadinha, e ela está atrás de gravetos aí para fazer a sua fogueira e dar continuidade ao processo, né, da alimentação. E 2 potes de água. Isso não é exagero. Eu acho que chega longe de representar a fibra das mulheres. Tá? Então, olha o que é que nós temos agora. Vamos lá. Na oração, doesn't work. O verbo está flexionado em que tempo verbal, senhores?
Nessa oração, doesn't work. O verbo está flexionado em que tempo verbal? Hã? Se você está marcando a letra A, você lembrou que nesse processo de forma negativa e da interrogativa, você emprega auxiliares e esse auxiliar vai ser o do ou o does mais um verbo e esse verbo sem flexão. Lembrando ainda que esse does ele é utilizado para a terceira pessoa do singular. Ponto. Muito bem. Professor, e se fosse passado? Bom, passado nas formas para interrogar e negar, vocês iriam aplicar esse auxiliar did. Auxiliar did mais o verbo tido do presente. Se fosse o near future, eu iria utilizar o auxiliar am, is, are, mais o going to, mais um verbo na sua forma base. Tá? Se fosse o simple future, você iria utilizar o will. Se fosse condicional, você iria utilizar, né, se fosse o condicional, você iria utilizar o would. Tá? Você iria utilizar o would. Se fosse o condicional. Essas estruturas eu tenho que relembrar sempre qual é a estrutura e o que é que ela faz acontecer na minha sentença na língua portuguesa. Uma das habilidades que eles vão perguntar é essa. A estrutura foi utilizada ou o vocábulo foi utilizado com qual intenção comunicativa? Aí eu tenho que lembrar de indicar uma ação, em que situação dessa indicativa de ação o verbo se comporta como? Sempre assim, tá? Então, presente simples, gabarito fechado, e aqui nós temos o seguinte, vamos lá. Qual o tempo verbal foi usado na sentença e qual a estrutura utilizada? Tá? Ele pergunta pelo tempo verbal e ele pergunta também pela estrutura. Ele quer saber se você tem acesso às afirmativas, às negativas, às interrogativas. I do not cook. Eu não cozinho. I did not. Aí, nesse caso, quando você emprega o did, o verbo volta para a base. Ou seja, ele não fica com ed. Entendeu? Então, sempre quando você observar a presença do did, ou numa negativa, ou numa interrogativa, e aí nós estamos falando de formal, né? O verbo ele fica no presente simples. Belezinha. Belezinha. Tá bom? Lembrando que did só é utilizado no passado simples. Formas negativas e interrogativas. Bom, ali eu posso ter a certeza que eles estão aonde? Eles estão aonde? Será que eles estão numa escola, numa biblioteca, numa livraria? Né? Outro detalhe, qual o tempo verbal foi usado na sentença? Qual é a estrutura usada? Tá? Qual é a estrutura utilizada? E aí, para fazermos essa questão, 2 minutinhos na tela, por favor.
Muito bem. Ó, quando ele falou qual tempo verbal foi usado, ele esperava o seguinte: olha, ele percebeu que aqui se trata de uma forma interrogativa, né? Ele perceberam que se trata de uma forma interrogativa, que esse aqui é o nosso auxiliar e que esse tempo que leva esse auxiliar, ele é o tempo presente simples. Então seria esse o primeiro momento de resposta, simple present. Mas quando você fez isso, ele pediu a estrutura, e a estrutura, numa interrogativa, você tem primeiro o auxiliar, que no caso foi o do, mais o sujeito, mais o verbo base, mais o complemento, mais o sinal de interrogação, tá? E aí você tem a estrutura. Então, do you have anything new by Shakespeare? Você tem alguma coisa nova, né, de Shakespeare? Você tem alguma coisinha nova de Shakespeare, tá? Você tem alguma coisinha nova de Shakespeare? Você tem alguma coisinha nova de Shakespeare? Do you have anything new by Shakespeare? Você tem alguma coisa de nova, né? De Shakespeare? Beleza? Então, gente, nesse caso aqui, você se deparou com o quê? Você se deparou com o simple present. Com o simple present. Olha aí, pessoal aí. Eu queria agradecer de coração aí a participação das escolas, dos alunos, do Gabriel, que é lá de Belém do Pará, sempre muito atuante. E é por isso que eu gosto de colocar muitos modelos de questões, gente. Modelos de responder, modelo onde você escreve, modelo onde você traduz, modelo onde você se depara com o entendimento de um ponto de reflexão, vários gêneros textuais. A gente sai viajando aqui pelo mundo das competências e das habilidades. Por quê? Para tentar te deixar o mais treinado possível, tentar te deixar mais perto da linha de entendimento. E quando você começa a entender, você começa a gostar. Tá? A gente costuma não gostar daquilo que não compreende. Tá? Mas quando você começa a acertar, começa a gostar, fica tranquilo. Então, por isso que a gente traz esses modelos aqui para vocês. Vai ter aqui situações onde eu vou fazer sempre várias perguntas para os polos, para aqueles outros que são nossos convidados através do YouTube. E aí você só tem a ganhar. Quanto mais modelos você faz de questões envolvendo competências e habilidades, o que é que acontece? Você se torna mais participativo, você agrega mais conhecimento e você, acima de tudo, ganha nessa praticidade, nessa prática. Tá bom, meus ilustres? Tá bom? Com certeza, grande Gabriel. Com certeza. Vamos agora falar um pouco do passado? Vamos lá falar um pouco do passado? Passado simples, ele é uma questão assim muito interessante, né? Por exemplo, eu vi a Juliana em pé, tá ali a Juliana em pé. Eu falei com a eu falei com o Gabriel. Olha só. O que está acontecendo com esses verbos? Eles estão no passado. Eu fiz um print. Está no passado. Ontem eu almocei lasanha. Está no passado. Ano passado eu estudei muito inglês. Está errado. Está no passado, mas você tem que estudar sempre. O que aconteceu com esses verbos? Passado simples. Eles servem para indicar que uma ação começou, terminou no passado. Vou repetir, tá? Ele serve para indicar que uma ação ela começou e terminou no passado. Essa ação ela ocorreu e que não ocorre mais.
Aí você deve me perguntar assim, hoje, professor, desde quando nós temos uma ação que ocorreu no passado e que continua? Com certeza, gente, temos. O present perfect tense, ele é uma dessas ações. Ele indica uma ação que, né, foi lá do passado e tem seus reflexos no presente. Tá? Então, a ação, gente, no passado simples, ela teve início e ela teve fim no passado. E aqui nós temos duas perspectivas de trabalhar isso, reconhecendo, tá? Ele, no passado simples, ele vai ter um verbo diretamente no seu passado. E esse verbo no passado, ele pode ser um verbo regular ou irregular. Tá? Ele pode ser verbo regular ou irregular. Por um exemplo, todos esses verbos aí estão no passado? Depende, professor. Eu posso dizer que os verbos no passado, eles estão na sua forma direta. Então, eu tenho danced. Olha aqui, terminações ED, me garantindo que esse verbo está no passado. Ele dançou, ela dançou, nós dançamos, eles dançaram. Olha aí, ó, tudo no passado. Entretanto, quando eu preciso fazer a negativa e quando eu preciso fazer a interrogativa, olha o que é que acontece. Tá? Olha o que acontece. Você aplica o did not, tá? E o verbo automaticamente ele volta para a sua forma de presente. Porque quem passa a indicar na negativa e na interrogativa, o passado, é quem? O auxiliar. Tá? Então vamos repetir. No passado, forma negativa e interrogativa, did aparece, verbo no presente. Na forma afirmativa, o verbo vai para o seu passado direto. Ele é regular quando ele tem essa terminação ED. Todas as vezes que tiver essa terminação ED, eu vou dizer tranquilamente que ele é um verbo regular. Pronto. E professor, e se ele não tiver? Aí ele é irregular. Alô? Tá? Na afirmativa, eu percebi que todos estão com AD. Perfeito. Porém, na negativa e na interrogativa, eles estão na sua forma original. Perfeito. Isso aconteceu porque, a partir da negativa e da interrogativa, você vai aplicar o did. O did apareceu, quem vai indicar passado é ele. Ele é o que permite eu traduzir para o nosso português o passado. Exatamente, Gabriel. Aquela frase lá do cozinhar. Tá? Professor, é ele que vai me orientar quando o did aparece, é ele que me orienta a desinência de passado que eu tenho que colocar nessa interrogativa aqui no verbo dançar. É por isso que quando eu vou traduzir, did I dance? Eu vou traduzir assim, ó, eu dancei. Por que que eu coloquei esse dancei terminado assim? Porque eu percebi que lá na frase original do inglês tem esse did, né? O did, tá? Did you like? Você gostou? Né? Did you see? Você viu? Did you drink? Você bebeu? Eu vou ter essas ações no passado. Professor, e se eu tivesse um verbo irregular? Muito bem. Eu posso te dar um exemplo. O próprio verbo fly. I believe I can fly. Esse fly é o verbo voar. Também é o substantivo mosca. Tá? Olha como é que é o passado dele para dizer aí, ó. Eu voei, você voou, ele voou, ela voou, neutro voou, nós voamos, vocês voaram e eles voaram. Olha aí. Entretanto, quando eu vou fazer a interrogativa e a negativa, aparece o did e o verbo volta para a sua forma base. Ele fica na sua forma de presente. Então, quando você observar esse did
dentro de uma sentença, dentro de um texto, você vai lembrar assim, epa, esse did, ele está ou na negativa ou na interrogativa, e ele está indicando que temos nesse exato momento o personagem, o autor, e dizendo que algo foi feito no passado e que não mais tem importância. Então, ele só serve para isso. Did you fly? Vocês voaram, tá? Olha aí. Então, sempre fica nessa predisposição. Do mesmo jeito, toda vez que vocês se depararem com essas situações dentro de um texto e perguntar para vocês qual foi a intenção comunicativa do autor ou do personagem, né, ou do eu lírico ao empregar a estrutura destacada, e você observar essa estrutura, você pode procurar lá nas alternativas de letras A, B, C, D e E, se for de marcar, que tem que ter alguma sentença indicando que é uma ação que começou e terminou completamente no passado. Até aqui estamos juntos? Ficou tranquilo até aí? Então vamos ver se vocês estavam prestando atenção, tá? E olha aí, na charge acima, apresenta algum verbo conjugado no simple past? Quais são esses verbos, in your opinion? Né? Na charge acima, nós temos algum verbo, está no passado? Quais são eles, na sua opinião? Vamos deixar aí, meu ilustre diretor, 2 minutinhos na tela, por favor. Pronto, vamos lá então. Olha só, nós nos deparamos aqui com o was, primeiro. São verbos. A charge acima apresenta algum verbo conjugado no simple past? Olha o was lá. And then he was home at last with his faith dog asleep at his feet. See, some dogs sleep at the feet of their masters. Alguns cachorros dormem ao lado do seu mestre. Tá? Então a resposta é essa daí, ó. Somente um. Porque ele quer o tempo passado simples. Quais são esses verbos? Então só temos um. Conjugado no passado, nós temos apenas um único.
Tá? See, sleep, feet. Feet, no caso aí, é pé. São os pés. Plural de foot. Foot. Tá? Como aqui a questão ele pede apenas, né, algum verbo conjugado no passado, e ele diz quais são esses verbos, somente o was. Muito bem. Indo um pouquinho agora adiante. Bom, nessa frase aí, nessa questão, nós temos aí, as mulheres estão conversando, tem como eu saber, exatamente, Gabriel, o was. Tem como eu saber onde elas estão conversando, tá? E tem como saber se é um momento assim de saudosismo ou não, tá? Tem como saber o tempo verbal. E aí nós vamos aqui agora lá na questão. Vamos lá. What did he say? A construção corresponde ao que, meus ilustres? Mediante o que nós vimos agora de estruturas, tá? Sem o teorema de Pitágoras, vamos lá? Qual seria aí a nossa resposta mediante as estruturas que nós estudamos? Tá? What did he say? A construção, ela é o quê? A construção, ela é o quê? Bom, olhando para esse primeiro momento, nós temos um auxiliar diferente. Aqui, né? Mas ela deixou claro aqui na pergunta, ó, what did he say? What did he say? Pay my bills, pay my debts, né? Pague as minhas contas. Pague as minhas contas, tá? Aqui só é possível você ficar tranquilo por conta do did. Então, aqui você tem um simple past. Outro detalhe, forma interrogativa, what, WH question, depois o auxiliar. Então, aqui agora ficou tranquilo. Vamos lá. Oração interrogativa, ela fica. Certo? E indica que a frase está no futuro? Não, porque futuro é will. E indica que uma frase está no presente? Também não, porque ele utilizou did. E indica que a frase está no passado? Olha só, tá linda. Há uma oração interrogativa indica que a ação ocorre no momento da frase, no momento da fala. Isso aqui é o presente. Presente contínuo. Tá? Presente contínuo. Auxiliar é am, is, or, mais verbo, mais ing. Então, nós temos uma falha aí. Há uma oração interrogativa? Sim, que indica que a ação estava acontecendo. Não, se estava acontecendo, você vai trabalhar com o auxiliar chamado de was ou were, tá? Mais o verbo, mais o ing. E isso aqui é chamado de passado contínuo. Olha aí uma das formas de se exigir que você tenha o conhecimento estrutural. Não é só aquela complete com a... Não, ele vai perguntar se você conhece as formas negativa, interrogativa, afirmativa. Ele vai perguntar se você conhece a estrutura e o que é que essa estrutura faz. Tá? Então, nós temos como resposta correta o what did he say, o que ele disse, letra C como resposta correta. Warm up, tá? Why do write resume if you did not go to college? Vamos lá ver o que é que a questão vai me pedir. Na capa do livro, a expressão que dá nome ao mesmo é exemplo de qual tempo verbal da língua inglesa? Presente, passado, futuro, futuro próximo, futuro contínuo. Presente, passado, futuro, futuro próximo ou contínuo. Tá? Aqui, ó. Nessa partezinha aqui você consegue visualizar isso, ó.
E aí, quando você se deparou com o did, né, já diz assim, ou vai estar na negativa, ou vai estar na interrogativa. E eu sei que isso é no simple past. Pronto. Quando você se depara com essas situações, fica tranquilo. Já temos como marcar, né? Simple past, letra B de bola. Se fosse simple present, do e does, porque nós temos negativo e interrogativo. Simple future, você teria will. Near future, você teria am, is, or, mais o going to, mais o verbo base. Futuro contínuo, você teria will be mais verbo com ing. Ah, ó. I will be studying. Eu estarei estudando. I will be studying. Eu estarei estudando. Passado simples é a resposta correta. Bom, em termos de gêneros textuais, olha aí. Eu posso checar esse texto? Ele tem título? O professor não tem título, não. Tá? Eu posso checar se é de algum tipo de que? Vamos lá. Eu posso observar que ele foi extraído aí de alguns stories, né? Relatos, tá? O último acesso, dia 14 do mês 8 de 2022. No trecho, today I'm going to do the shop and clean up the house in the afternoon. Podemos encontrar que tempo verbal, tá? Que tempo verbal eu estou fazendo uso nessa sentença, nessa estrutura. Tranquilo? Quando você se deparou com auxiliar, going to, verbo base, ele diz que é uma situação que está prestes a acontecer. Se é uma situação que está prestes a acontecer, somente o presente ou o futuro próximo, né? Lembrando que o presente perfeito, ele também usa auxiliar. Vai ser quem? O have, tá? O has, e ele vai usar um verbo, e esse verbo, ele vai estar no que chamamos de particípio passado. Esse tempo verbal, mesmo ele levando esse nome de presente, turma, tá? Mesmo ele levando esse nome de presente, mesmo assim, ele indica uma ação passada. Ele é uma ação passada com reflexos no presente, tá? Ele é uma ação passada com reflexos no presente. Ok, professor Leonardo, eu notei aí. Eu acho que o senhor está em 2 salas, não é? Está no Santa Rosa 1 e no Santa Rosa 2. Eu percebi aí. Tranquilo, eu imaginei. Gratidão. Tá? Então, gente, não esqueça desse detalhe. Eita, eu preciso estar relembrando, né, cada uma dessas estruturas. E aí, dentro desse prospecto de relembrar essas estruturas, a sua aplicabilidade. Ou seja, na língua portuguesa, o que que essa estrutura ela ocasiona? Qual é a mensagem que ela repassa? Tamo junto, meu amigo, tamo junto. Então, olha aqui, resposta correta, letra D, não é? Letra D, tranquilo e calmo. Tá? Olha aí, very good, muitíssimo bom. Vamos tentar novamente o mesmo texto. Agora ele diz o seguinte, no trecho, I'm not going to work too much because I don't want to get tired. Podemos verificar que o vocábulo, esse because, ele nos dá que ideia, né? Ele quer esse because. Voltando lá no texto e analisando o texto, 2 minutos na tela, por favor.
Muito bem. Saudações honrosas, pessoal aí de Santa Rosa do Piauí. Forte abraço, obrigado pela participação. Até nosso próximo encontro. Dando continuidade, eu não vou trabalhar muito, porque I don't want, eu não quero get tired, ficar cansadíssimo. Resposta, causa e efeito. Muito bem, vamos adiante. Vamos lá. Biografia, nós estamos estudando recentemente que biografia também comportamos isso lá na nossa aula anterior, lembram disso? Lá no nosso momento anterior, nós vimos o seguinte: é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Fato. Esse tipo de narrativa aborda os aspectos pessoais do personagem biografado e também o contexto, né? O contexto no qual se insere. Fato. Os textos biográficos são marcados pela narração, né? E na aula da semana anterior, nós estávamos trabalhando aqui na segunda série algumas dicas sobre essas questões inerentes a textos narrativos. E nós vimos que existem as biografias, mini-biografias, né? Que elas obedecem a uma ordem cronológica, tá? E que a biografia tradicional, ela operaciona na terceira pessoa, certinho? Que na primeira pessoa do singular, exatamente, Gabriel, que na primeira pessoa do singular eu tenho, né, a autobiografia, tá? E nós temos também a mini biografia, aquela um pouco menor, né? Que foi um pouco menorzinha, né? Exatamente, nós estamos aí diversificando e muito. Próxima sexta a gente traz muito mais, Gabriel, informações. Nós estamos saindo de algumas habilidades, de algumas competências, e aí nós vamos migrando para outras, e aí, obviamente, colocar todo esse staff de informações para funcionar, cobrando aí a cada um de vocês a perspectiva desse conhecimento. Então, olha, gente, texto narrativo, vai falar quem é o personagem, o lugar, o tempo, né? Nós temos os acontecimentos em geral são narrados de maneira cronológica. Quando nós temos a autobiografia, os senhores vão lembrar que é primeira pessoa. Tudo bem? Então, qual foi o pedido que alguém me disse aqui? Eu disse assim, professor, eu encontrei esse texto, trabalhei com a autobiografia, mas fiquei com dúvida. E aqui está o teu texto, você que me enviou. Quando ele dizia, olha, o meu nome é Kate O'Hara. Onde está acontecendo? Na fazenda. Ela diz, I live on a farm. Com quem ela mora? With my mother and my father. Ela gosta? Gosta. Mas o quê? O que é que ela falou aí em termos de adversidade? Né? Ó, mas trabalha-se muito. Toda manhã ela wake up at 5 o'clock. Ela levanta às 5 horas. E ela vai alimentar os cavalos. Daí, ela pode can go back, voltar para casa. O que mais? A mãe makes breakfast. Às 5h30, o café está pronto. E eu não me atraso para o café. Por que ela não se atrasa para o café? Porque ela don't like cold eggs. Ela não gosta de ovos frios. Ela não gosta de ovos frios. After breakfast, após o café, ela help o pai dela por 1 hora. Depois, I have shower. Eu tomo banho e aí me apronto para ir para a escola. Quando é que ela sai para ir à escola? Ela diz que o ônibus sai às 8h15.
e ela sai de casa às 8. Após voltar da escola, I can watch TV for an hour. Ela pode assistir TV por 1 hora. Then we have our dinner. Ela tem lá a janta dela. Eles jantam, né? Chicken. Ela gosta? Não. E por que ela come? Ela come porque senão a mãe dela fica zangada, gets angry. O que ela faz depois do jantar, turmitia? Turmitia, depois do jantar, ela faz o breakfast, o homework dela, né? O homework. E aí, go out and feed the horse. Então, ela sai novamente e alimenta os cavalos. E aí, go to bed. Né? Ela vai para a cama cedo, porque I'm always very tired at the end of the day. Ela está sempre muito cansada no final do dia. Textos assim, senhores, servem para a gente ganhar vocabulário, serve para você marcar os tempos verbais. Né? Onde ela mora? Ela mora numa fazenda. On a farm, né? Numa fazenda. A que horas ela se levanta todas as manhãs? Ela se levanta às 5 horas da manhã, né? Às 5 em ponto. Ela se levanta às 5 horas da manhã, em ponto. Tá? 5 horas ela está de pé. O'clock. 5 horas ela está de pé. Quem faz o café, ela chama de mamãe, mãezinha, manhinha. E esse café, ele é feito às 5h30 da manhã. Por que ela não está atrasada? Porque ela não se atrasa. Porque ela não gosta, por causa dos ovos frios. Ela não gosta de ovos frios, né? Esses ovos frios ela não gosta, tá bom? Não gosta de jeito nenhum. Ela diz que se sente. Por isso que ela diz, moro numa fazenda com minha mãe e meu pai, acordo às 5, mamãe faz o café da manhã às 5h30, eu não estou atrasada para o café, eu não me atraso para o café, porque não gosto de ovos frios. Tá aqui, eu detesto ovos frios. E aí ela colocou aí essa parte. E é isso, gente. Sempre um privilégio poder trabalhar com vocês. Na aula da sexta-feira traremos vários outros modelos de questões para cada um de vocês que nos acompanham no chat do YouTube, de Belém do Pará, de qualquer parte do Brasil, do nosso Piauí, daqui de Teresina. It's a pleasure for us. Thank you very much. See you guys and girls. Bye.